Olá, povo rubro-negro! Que bom momento você tá aqui. Estamos à beira do feliz ano novo. Por isso que eu tô de branco já, pô. Vai chegar aí um ano novo e a gente espera que seja tão grandioso como tem sido essa temporada, né? Que 2024 traga pra gente aí, né, muitas conquistas, enfim, tudo que cerca a nossa instituição. Que bom que você tá aqui com a gente nesse episódio de número 24 do podcast do Leão. E se no ano novo, Amando, a gente tá sempre vislumbrando aí, pedindo, né, saúde, paz, sucesso, saúde é o que nós vamos tratar aqui. Bem-vindo, meu irmão, tamo junto. Valeu, Flanquel, obrigado. Olá, você que está aí com a gente na nossa TV Vitória, TV Colossal, podcast número 24, último podcast do Leão desse ano de 2023. Desejamos aqui que o ano que vem para o Esporte Clube Vitória seja de muitas vitórias, muitas conquistas e títulos mais uma vez. É isso, né? E você vai deixando seu like, compartilhando com geral. Tá começando esse podcast do Leão de número 24, este último episódio dessa primeira temporada, um sucesso absoluto. Vamos falar de saúde então, né? Pra isso, a gente convidou hoje aqui duas figuras importantíssimas, né? Um cara que é um baita num especialista e tá num clube desde 2010. É campeão nacional também, portanto, né? Como todos nós que trabalhamos no Esporte Clube Vitória e se sentimos um pouco mais campeões também. Mas esse cara passou por muita coisa no Vitória e conhece demais da medicina esportiva. Eu tô falando do Dr. Felipe Daneu, ele que é o diretor, né, do Departamento Médico do Vitória, coordenador do Departamento Médico do Vitória e que teve muito trabalho nessa temporada, mas que conseguiu com o seu talento, doutor, diminuir, né, prevenir também muita coisa. Bem-vindo aqui ao podcast do Leão. Tudo bem, doutor Felipe? Boa tarde, tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite, né, do podcast do Leão. É importante para o Departamento Médico, às vezes a gente já trabalha lá fora das quatro linhas, né? E muita gente não sabe o que é que a gente, da forma que a gente atua, o nosso trabalho. Então, agradeço pelo convite, o convite de poder estar aqui esclarecendo, falando um pouquinho do Departamento Médico, junto aí com o Átila, que é um dos que nos ajudou muito durante esse ano. É isso, doutor. Obrigado por estar aqui com a gente. O Átila, o doutor já apresentou, né? Átila, como é que tá? Tudo bem com você? Tá aqui com a gente Átila Gonçalves, ele que é do Departamento Médico do Vitória na equipe de estagiários, mas que auxilia muito sempre aí durante toda essa temporada e muita coisa boa vem em 2024. Que bom que você tá aqui, Átila. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Primeiro, obrigado ao convite aí, de vocês também. E agradecer também por estar aqui representando o nosso time de estagiários, né? Os estagiários da Médica. Um abraço a todo mundo que pediram. Dá nome, pô, do pessoal. Lucas. Tá, não, se não lembrar, você vai lembrar daqui a pouco. Tipo. Vou lembrando, tá bom. Fico nervoso. Mas Lucas, João, Marcelo, peço aí Tom, doutora Camila aí, que era um estagiário e foi contratada aí, né? Participou do nosso programa. A gente cita ela muito como um exemplo, porque ela foi uma das estagiárias que hoje está contratada e é médica, né, do Esporte Clube Vitória. Então, queria mandar um abraço aí pra todo mundo. Luan também, tinha esquecido. Pô, e Igor, que é o nosso novo estagiário. Pô, coloquei a Átila numa fria, pô. Mas parece que não esqueceu de ninguém. Não esqueceu de ninguém, não. Muito bem. O Tom é o Tom Jefferson, não é isso? Jefferson. Ganhou a Copa 13 de maio lá com o Fidelis. Jogando, rapaz. Jogando, de zagueiro. Acompanhei. Você acompanhou também. Acompanhamos já teve vitória. Acompanhamos juntos. Antes de falar de fato, né, do departamento de tudo que se cerca dele, eu falei aqui, né, vocês são campeões nacionais também. E, doutor, você tá desde 2010 no clube, né? Isso. Presenciou muita coisa, evolução, departamento e tudo, né? E o campo e bola, que é o que nos cerca também. Por gentileza, me conta como torcedor, né? Como profissional que tá desde 2010 servindo essa instituição, essa sensação de terminar essa temporada através do seu trabalho também, que compõe ali ser um campeão nacional, ter o acesso e o título, doutor. É uma trajetória, assim, um filme com um final feliz, pô, né? Assim. Se a gente imaginar 2010, quando a gente entrou no clube, tudo que a gente passou, principalmente nos últimos 4, 5 anos, né? Onde o clube chegou a estar, né? A gente chegou a imaginar que realmente o Vitória não subiria naquela Série C para B. Pô. E provavelmente o ano seguinte seria um ano final, né? Salários atrasados, falta de água, falta de alimentação para atletas. E a gente imaginar o que o presidente Fábio Mota, junto com sua equipe, né, Djalma, Thiago, fez ao longo desse período para repaginar o clube, é quase um milagre, né? Porque assim, com pouco dinheiro, com baixa credibilidade, você conseguir investir em equipamento, você conseguir trazer jogador, você melhorar a alimentação, você melhorar campo, você criar um ambiente como foi o ambiente desse ano. Você chegava no clube todos os dias sorrindo.
Eu vou citar aqui dois atletas que, assim, para mim foram exemplos, né? O Dionísio. Sim. Se apresentou antes da temporada começar, porque queria fazer o reforço. Teve uma lesão que acontece no futebol. E durante 9 meses esteve no clube diariamente, sempre com um sorriso no rosto, esperando que a hora dele ia chegar. Resiliência, né? Isso é bem legal. Resiliência, né? Nunca chegou de cara feia. A gente já teve no Vitória jogadores de nome. Alguns anos, jogadores de nome, que jogaram pela seleção e outros grandes clubes do Brasil. E esse ano, mais uma vez, a gente teve o Oswaldo, o Léo Gamalho, o Giovanni Augusto, mas assim, tinha alguma coisa diferente. Sim. Chegavam cedo, falavam, cumprimentavam a todos, abraçavam a todos, então pareciam que eram jogadores que tinham acabado de subir da base, pela simplicidade e pela vontade de ganhar. Então, assim, nesses 13 anos de clube, eu acho que o título marca, mas assim, o grupo, o que foi feito ali é o que eu digo, é uma verdadeira família, né? Desde da tia da cozinha, como o pessoal fala, ao auxiliar da grama, a Miguel Porteiro lá, que eu chamo de Gueguel, todo mundo sempre com um sorriso no rosto, né? A gente sempre acreditou, sabia que ia dar certo, a gente esperava o acesso, né? E a partir de um certo momento a gente viu que o título era possível e a gente sempre brigou por isso até chegar realmente a esse título, né? Que veio, eu acho que é incontestável, né? Não tem sorte, né? Foi muito trabalho, Demais. Foi muita dedicação e os números mostram que foi o Vitória em 2023. Teve o livro, né? Você falou da Série C, onde nós passamos, o João Bussi, né? Técnico do Vitória naquela temporada, fez o seu livro A Mão de Deus, né? E de muito trabalho, né? Definitivamente, de muito trabalho, né? E você pontuou sobre o Dionísio, e já pra gente ir pra essa área, doutor Felipe, ao longo dessa temporada tivemos algum drama. Normal, uma temporada muito longa, né? De atletas que tiveram lesões e atletas importantes, como era o caso do Dionísio, que veio da Série C pra Série B, que ali, pelo menos, se vislumbrava ele ser um dos pilares do time, porque ele estava muito bem. E aí tem o Oswaldo, teve o Léo Gamalho. Me lembro do início da temporada, o Léo Gamalho teve um problema no braço, assim, uma coisa muito assustadora. Que vocês ali com muita habilidade, até inclusive de dar essa notícia sem assustar todo mundo, mas a gente ali dentro sabia que era de fato uma coisa muito, muito assustadora, foi um desses episódios. Relata pra gente ao longo dessa temporada como foram essas lesões, como foi a prevenção, enfim, como foi o caminho para reabilitar esses atletas que acabaram ajudando aí nessa campanha histórica que nós vivemos. No departamento médico, quem está de fora acha que a gente trabalha só com o tratamento. Sim. Né? A gente trabalha principalmente com a prevenção, porque um atleta desse que esteja fora do campo, ele representa prejuízo, inclusive financeiro, do clube, né? Então a gente trabalha com a prevenção, com o tratamento e com a parte de performance, melhorar a produção daquele atleta, né? Então, a gente teve ao longo desse ano algumas lesões não tanto comuns, tá? Uma delas foi a do Léo Gamalho com um acidente por perfuração, um objeto no antebraço, que chegou a tocar no nervo principal do antebraço, né? E foi essa a preocupação do encaminhamento imediato, do tratamento cirúrgico e até aquela questão de poupar, era o nosso Bavi, né? O Léo Gamalho poderia ter sido uma peça importante, Sim. mas a saúde do atleta é em prioridade. E a gente teve uma outra lesão pouco comum, que foi o pneumotórax do Giovanni Augusto, né? Um trauma durante uma partida, onde ele teve uma fratura de costela, e essa fratura de costela, a costela perfurou o pulmão, né? Sim. Então, uma lesão de uma gravidade também muito grande, podendo levar até o risco de vida para o atleta, que são lesões não muito comuns no futebol, que a gente teve, né, esse percalço, soube lidar muito bem, e aí a gente parabeniza todo o departamento médico, os colegas que estavam em campo, que prestaram atendimento, os fisioterapeutas. E as outras lesões, né, lesões de ligamento, como foi Dionísio, a gente teve também do Marcelo, né, quando vinha do Felipe, Sim. na verdade, o Felipe Vieira, que vinha numa trajetória também ascendente, Titular. e teve uma lesão do ligamento cruzado, e no final a lesão do joelho do Léo, com a possibilidade de uma disputa, de uma artilharia, né? Mas o que a gente diz a ele, Léo, até onde você foi muito importante e ajudou muito a gente. 10 então, gols. Se a artilharia não vier, sua missão está cumprida. Tá. E com os dados aqui do Léo Gamalho, beleza que Gustavo Coutinho, atacante do Atlético Goianiense, foi o artilheiro da Série B, mas em números, o Léo Gamalho, se a gente colocar assim, é o jogador que mais tem uma maior média de gols dessa Série B. Ele marcou 10 gols em 23 jogos. O Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense marcou 14 gols em 31 jogos, sem contar também a idade dos jogadores.
O Gustavo Coutinho tem 24 anos e o Léo Gamalho acima de 35, né? Sim, 37 36, anos, 36 anos. E então realmente mostra uma diferença, primeiro, do trabalho do próprio Léo Gamalho, da toda a comissão do Vitória, que realmente trabalhou em prol para que ele pudesse ter essa condição, mas a gente consegue analisar que um jogador que não jogou a temporada completa, chega muito próximo da artilharia, mostra o resultado de todo o conjunto do Sport Clube Vitória. É, sem dúvida, mano. Muito bem pontuado isso. E aí, essa estrutura que é muito grande, né, Átila? Precisa de mais braços, precisa de mais mãos, né, para um clube que é tão grande e que muitas pessoas envolvidas, não só os atletas do profissional, né? E aí eu queria que você falasse o seu trabalho ali, né, nesse apoio, num trabalho auxiliar, eu diria, né, como estagiário no primeiro momento, na sua evolução da sua profissão, e como é que foi essa sua experiência ao longo desse ano trabalhando no Sport Clube Vitória, de que forma você contribui também ao lado dessa equipe médica? Primeiro, antes de começar, Sim. eu queria até apontar o caso de Léo Gamalho. Por favor. É um pouco até do que o doutor trouxe no início, né? A questão dos atletas meio que se doarem e meio que, tipo, Léo Gamalho, querendo ou não, já é um nome consagrado. Sim, Léo Gamalho isso, é um cara consagrado, então, com todos esses problemas que ele teve durante a temporada, né? Com lesão e tal. Como o professor fala, né? Às vezes o estagiário, a gente fica muito tempo lá dentro, a gente acompanha o dia a dia. Então, tipo, eu via Léo Gamalho lá, tipo, todo dia treinando e todo dia se esforçando. E o doutor, uma coisa que ele fala muito, né? O fisioterapeuta é o melhor amigo do ortopedista, do médico, né? Então a gente trabalha muito junto. Então eu vi ele muito na fisioterapia e me surpreendeu, entendeu? Entendo. Por conta dele ser um nome forte, dele ser, tipo, Léo Gamalho. Pô, e motiva, né, Átila? com Tipo, pô, o cara tá consagrado, ele tá fazendo isso, eu preciso fazer os 110% aqui da minha vida com também. Com certeza. Um cara que, querendo ou não, ele vira exemplo, né? Sim. Não só pro grupo, mas até pros próprios meninos da base. Sim. Que a gente tem mais contato com eles, é mais passar exatamente essa visão, né? De que o cara, ele não, tipo, já tá ali em cima e tá fazendo todo esse esforço. E em caso do que eu passei, né, nessa temporada com Vitória, foi muito bom. Acho que acompanhando todo essa parte profissional, a gente com certeza dá muito auxílio, mas nosso trabalho é 90% voltado mais para os atletas da base. Sim. Como o doutor Daniel citou no início, a gente hoje tem mais de 400 atletas, envolvendo... 400 atletas? Um pouco Mais de mais. 400. Não vou saber o número correto. Ok, mas é um número significativo. Tipo, tem entre isso, masculino e feminino. Então a gente tem que dar atenção para todos. Então a gente lá dentro, hoje, esse ano, o professor deu uma meta pra gente, da gente tá colhendo, procurando entender um pouco os atletas, o que ele acabou de dizer também, né? A gente não procura só tratar, e sim a prevenção. Hoje a gente procura entender, tipo, sobre a alimentação dos atletas, porque, querendo ou não, a gente sabe que tem alguns atletas que têm uma condição, outros têm outras. Sim. Há pouco tempo atrás, a gente procurando saber, a gente pegou um atleta que, tipo, só fazia uma alimentação por dia. E a gente tentou meio que dar um suporte para ela, ver como fazia para poder melhorar. Porque, querendo ou não, a gente tem que procurar entender o todo para poder ir melhorando, né? Não adianta a gente só ficar tratando lesão. Esperou machucar para a gente estar dando um suporte. Pouco mais de 400 atletas, né? Tipo, a gente pontuou aqui. A equipe são quantas pessoas, doutor? E tá em expansão, né? Eu diria, porque vai vir um desafio muito grande agora, na temporada de 2024, tá chegando, se anunciando, com muitos campeonatos, né? E a Série A. Quase 400 atletas. Qual é o tamanho da equipe? E como é que é dividido isso, só para a gente possa entender, por favor? Até então, né? Até 2023, o departamento médico é um departamento médico único. Sim. Né? Que atende profissional e base. Nós somos 6 médicos, um odontólogo, Eugênio, né, que é odontólogo e cirurgião bucomaxilofacial. Sim. Nós temos 4 fisioterapeutas, nós temos uma nutricionista, uma psicóloga e toda a equipe de preparação física. E até 2023 nós tínhamos 8 estagiários de medicina, são estudantes de medicina. Bacana. Que, através de uma liga que foi a forma inicial, tem a oportunidade de lidar com um clube de esporte, né? Um clube de Série A. Sim. Tá? Um clube que é uma das grandes referências no Brasil. Tá? E foi o primeiro clube do Norte e Nordeste a ter um estágio de medicina do esporte. É um estágio hoje, inclusive, que é aprovado pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Um dos objetivos desse estágio é que eles possam ter o contato com a medicina esportiva com alta performance. Sim. Tá? Porque muitos deles vão sair da faculdade, vão ser médicos,
e podem não ter um outro momento do contato com um esporte de alto rendimento, principalmente no nosso estado, né? Aqui a gente não tem uma equipe de vôlei firmada. Sim. O basquete também é do Vitória, a equipe mais firme. Então, os outros clubes são amadores ainda. Então, lá no Vitória, a gente consegue ter o atleta de alta performance, consegue ter tecnologia e tem profissionais renomados. Né? Eu costumo falar, o departamento médico do Esporte Clube Vitória não deve a departamento médico de clube nenhum. Sim, tá? referência absoluta. É referência. A gente teve no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte com Grêmio, Palmeiras, Santos, e o que as pessoas dizem assim, rapaz, com a estrutura que tem, o departamento médico que tem, o que está acontecendo com Vitória para ter chegado onde chegou? Tá? Então, essa é uma via dupla, né? Sim. Eles nos ajudam, a gente troca e ensina eles, mas a gente deixa com que eles também vivenciem esse dia a dia. E o vivenciar não é só olhar, Sim. eles sabem disso. A gente permite que eles toquem, que eles atendam tanto a base quanto o atleta profissional. Tá? Então, a gente não tem separação lá. Claro que a gente tem alguns critérios até na seleção, lógico, por ter informações importantes, comportamentais. E aí a seleção natural ajuda muito, porque todos são Vitória. Não sei porquê. Eu acho que o que não for o Vitória, for o rival, não passa nem do portão. Então isso é um fator positivo. Então todos gritaram, todos choraram com algumas vitórias nossas. Todos o ficaram envolvimento chateados. É diferente, é muito mais próximo, tem pertencimento. Então isso, né, também é muito bom. Claro. Tá? A gente, na verdade, fala que são nossos filhos mais velhos. Né? Legal. Então, assim como Camila foi uma estagiária do clube, demonstrou competência, interesse. Hoje é médica do clube, está na Argentina e ontem ganhou um título, né, com o Sub-16. Já tinha ganhado com o 17, o baiano. Então, é uma forma com que eles têm, primeiro, de conhecer a medicina esportiva de alta performance, mas quem sabe até deles escolherem essa área de atuação e saber, gosto, é aquilo que eu quero fazer. Cara, isso é muito bom. A gente trabalha com comunicação. Uma vez um amigo me falou uma coisa que, nunca mais saiu da minha cabeça isso. A gente saindo da faculdade e falando, aqui na faculdade é o último momento, talvez no estágio, é o último momento que a gente possa ter, de fato, o nosso exercício, exercitando dentro da área. Né? Porque às vezes no meio do caminho se perde, e aí, né, vai trabalhar com outra coisa e tal, não sei o que, enfim. Nesse caso da medicina esportiva, que é muito, né, um segmento, né, pode ser também até a última oportunidade. Ou a primeira para, como o senhor falou, para poder, de fato, se entusiasmar e seguir, né, nesse setor da medicina esportiva, de trabalhar, melhor dizendo, num clube, de um clube profissional do tamanho como é o Vitória. Isso é bem bacana. E está em expansão, repito. Vocês vão abrir outras vagas? Como é que vai funcionar esse novo processo de seleção e tudo, oportunizando não só daqui, né? É isso? Isso. Na verdade, esse é um projeto também do presidente Fábio Mota, junto com o Thiago e o departamento pessoal do clube, junto com o departamento médico e saúde e performance, de que a gente possa fazer processo seletivo para todas as áreas do clube, desde a parte médica, fisioterapia, psicologia, abrindo através do processo seletivo para que estagiários do Brasil inteiro possam se candidatar, porque realmente quem conhece a estrutura do Vitória sabe que é um clube diferenciado. Sim. Estrutura física, tecnologia e pessoal. Pessoal, principalmente. A maioria dos profissionais que saíram do Vitória foram para grandes clubes e são referência nos grandes clubes. Alguns no exterior, alguns no Palmeiras, alguns já foram para o Corinthians. Então, assim, a gente tem um know-how. Sim. E a gente precisa abrir esse nosso espaço para que as pessoas possam conhecer e ali agregar conhecimento. Então, provavelmente a partir de janeiro a gente deve estar iniciando esse processo seletivo para 2024. Pô, isso é bem legal. Doutor Átila, ter isso no currículo é muito bacana, né? Você e seus colegas lá, quando estão dentro do Vitória nesse período assim, o que vocês falam a respeito da carreira de vocês? Eu quero saber mais do seu campo pessoal mesmo com relação a isso, né? A sua relação com o Esporte Clube Vitória trabalhando numa grande instituição como essa. Rapaz, é emocionante. É complicado. Eu sempre fui Vitória. Pô, que muito isso, cara. Vitória. Então, quando eu comecei a fazer medicina e tal, eu sempre pensava, eu apaixonado por futebol, aquela coisa. Sim. Né? E futebol é paixão, e pra mim, principalmente. Então, eu sempre fui aquela, eu gostaria, sempre pensei em fazer ortopedia, Sim. mas nunca imaginei entrar pro Vitória.
Aí dentro da faculdade, estudando, passando os semestres, eu descobri que o Dr. Luiz Felipe, né, que era o diretor médico do Vitória, era professor da nossa instituição. Falei, pô, já é uma ponte. Ó o atalho. Aí sei que quando foi chegando perto, eu soube que tinha esse estágio do Vitória, mas não tinha vaga e tal. Eu lembro que aí eu fui pegar matéria com ele, a temida ortopedia do 7º semestre. Foi quando eu fui, me virei de estudar muito para poder pleitear essa vaga, né? Aí foi dando certo, aí acabei entrando. E uma história que eu conto engraçada de eu chegando no clube foi meu primeiro dia. Aí eu cheguei, aí todo mundo falou, tem que chegar... Aquelas instruções, né? Não pode tietar muito atleta, tem que ser... Não, tranquilo, perfeito. Pode deixar comigo. Cheguei lá todo sério, né? Aí cheguei, aí a primeira pessoa que eu vi foi Trellis. Aí, Trellis, deu logo uma emoção. A capivara tá ali, pô. Vou querer abraçar ele. Batalha de Campinas, esse homem é meu herói. Pô, na hora que eu entrei assim na física, o pessoal aqui na sala de física, ele lá se tratando, eu olhei assim, pô. Aí tive que voltar e sair, aí foi acostumando, né? Hoje em dia já é tranquilo, pô, e aí, mas no início foi complicado. E a questão do profissional é isso, tipo, pra mim é muito importante porque uniu duas coisas que eu gosto muito e tá lá pra mim é muito bom. Sim. Por exemplo, ele até brinca, estagiário não tem férias, tipo, pra mim não é ter, tipo, é muito legal pra mim estar lá. Eu vejo o dia a dia do clube, eu tô lá no clube que eu gosto, eu tô lá ajudando a fazer, tipo, eu me sinto um pouco campeão porque eu ajudei, eu fiz parte. Não, vocês são muito campeões. Não só, tipo, tô falando de mim como o nosso time todo. Sim. Não só, como ele falou, temos outros estagiários também, estagiário da educação física, da físio. Então, todos nós, a gente conversa muito lá e a gente tenta dar o nosso melhor porque eu imagino que quem tá lá gosta muito daquilo, não tá fazendo... Porque, tipo, você não... Pra quem não gosta, eu acho que não faz muito sentido tá participando, porque... Tem que ter entusiasmo na vida, né? Das coisas que você gosta, mais próximo, né? Pô, não tem como explicar, não é só sentir mesmo. Eu super entendo. Mas é muito bom, a experiência é muito boa. Ah, isso é bem legal. Siga deixando o seu like, compartilhe com todo mundo esse nosso episódio de número 24. Aqui estamos no nosso último episódio dessa primeira temporada do podcast do Leão. Que bom que você está deixando o seu like aí e compartilhando com todo mundo. Estamos hoje aqui recebendo o Dr. Luiz Felipe Deneu, ele que é diretor do Departamento Médico do Vitória desde 2010 e ao lado dele aqui, um dos braços direitos, eu diria, ao lado de toda a equipe, estagiário de Medicina do Esporte Clube Vitória, o Átila Gonçalves. Átila, é ortopedia, né? Que você tá... É o que eu quero. É o que você quer, né? Isso é bem legal. Eu fico nessa ortopedia, medicina do esporte, mas meu tutor aí falou que era melhor ir pra ortopedia e depois você cair pra... Pô, isso é bem legal. A área do Felipe, não é isso? Especialista em ombro, cotovelo. Isso. Eu fiz ortopedia e traumatologia, depois eu fiz uma especialização em cirurgia do ombro e cotovelo e aí fiz uma terceira especialização em medicina do esporte. Eu acho que dessa forma eu consigo estar mais completo para estar atuando, por exemplo, num clube de futebol. Doutor Deneu, veja, durante a Copa de 94, o Franco Baresi, um dos maiores zagueiros do mundo, ele sofreu uma lesão no joelho que para a época era algo assim, quase que era inédito. E aí, surpreendentemente, isso foi no primeiro ou no segundo jogo, vai me falhar a memória, ele esteve jogando a final contra o Brasil. Ele voltou a campo dentro da Copa do Mundo, um tiro curto, são 7 jogos ali em 30 dias. De 1994 para cá, em 30 anos, a medicina esportiva evoluiu bastante, né? Aí eu vou trazer um outro recorte ali histórico também, né? De referência midiática, o Ronaldo Fenômeno, né? Com aquela lesão patelar, aquela coisa assustadora de se assistir, inclusive, né? Que até o Papa ele foi lá benzer e tudo, aquela coisa toda para o Ronaldo depois voltar e anos depois, né? 2 anos depois, ser pentamundial. Nesse recorte de 30 anos, a medicina esportiva de fato deu um galope aí, foi para frente e ela é mutável, ela o tempo todo está em evolução. Como é que está funcionando isso? Na verdade, evoluiu muito na medicina como um todo, né? Sim. O esporte também se transformou um pouco. Antigamente se falava da questão muito da qualidade técnica, né? Então não tinha tanta velocidade, tanta força, os jogadores eram mais franzinos, a tecnologia das chuteiras, das camisas, peso de bola, então tudo isso evoluiu muito. Hoje o futebol tem muita força e velocidade. As lesões traumáticas elas aumentaram muito, tá? E a tecnologia avançou, né? Se você for conversar com os mais antigos, a maioria dos que tiveram lesões de joelho, os atletas mais antigos, a maioria parou de jogar com um curto período de tempo, né? Porque, por exemplo, numa lesão de menisco antigamente, o que se fazia era tirar o menisco inteiro, né? Era meniscectomia, cirurgia aberta, meniscectomia e depois se passava um aparelho gessado, imobilização e esperava 30 dias, só depois é que fazia a fisioterapia, que não era uma coisa que estava se iniciando. Então, além da lesão traumática, da agressão da cirurgia, você deixava uma articulação imobilizada, atrofiava, etc. Meu Deus.
Veio a tecnologia com as cirurgias artroscópicas, que são minimamente invasivas. Veio a força e a velocidade das lesões associadas. Então, você passou a ter lesões que antigamente não existiam, ou a gente nem conhecia, porque não tinha ressonância magnética. Mas a tecnologia veio junto com a fisioterapia e outras medidas para fazer a prevenção, né? Então, eu acho que uma coisa andou associado à outra, tá? Por outro lado, na medicina do esporte, né, a gente tem comissão antidopagem, então muita coisa do que se fazia há 5, 10 anos atrás passou a ser proibido. Então, antigamente, você conversar com um atleta mais antigo, tudo era infiltração, tome infiltração e vai jogar, tome medicação e vai jogar. Hoje em dia, você já não pode fazer determinada medicação, infiltração você já não pode. Então, na verdade, não é para impedir que o atleta jogue. É também uma forma de proteger a saúde do atleta. Claro. A gente sabia que o atleta ia para o jogo, né? Era um benefício para o clube, para o campeonato, mas aquilo poderia depois trazer um prejuízo à saúde do atleta. Então, o que a agência de controle antidoping quer, na verdade, é colocar em primeiro lugar a saúde do atleta. E assim, como tudo, né, as referências faz com que elas sejam também aplicadas na nossa rotina no dia a dia. Então, assim, chama atenção também pra gente, né, que não é um esportista amador ou alguém que só faz um exercício ali no seu cotidiano, de não estar adotando medidas como essa. Então, a medicina, no modo geral, ela acaba dando essa luz. Mas na sua fala, eu percebi que mudou, então, a evolução da medicina, no modo geral, a medicina esportiva, muda também de acordo com o jogo, né? Era praticado de uma forma há 30 anos, hoje nessa evolução, mais impacto, tudo, o tratamento é diferente. Isso é bem bacana, é bem legal. Compartilhe com todo mundo, por gentileza, deixe seu like aqui, é o último podcast dessa temporada e do ano também, desse ano histórico que nós vivemos. E aí, apontando já para o ano que se anuncia, para o novo ano que está se anunciando aí, batendo na porta, doutor, o Vitória faz contratações, o Esporte Clube Vitória no modo geral, que é o grande interesse nessa época do ano, quando não tem jogos, do torcedor comum, né? O torcedor fica maluco, quem é que vem pro meu time, quem é que não vem? E aí, a grande discussão que eu vejo sempre é sobre valores. Valores, né? Dá pra pagar se tirar 2 atletas, não sei o quê, aquelas coisas assim que a gente conversa em rodas de amigos e tudo, mas a gente não percebe que uma contratação vai muito além disso, da forma técnica ou financeira e tudo, mas que, por óbvio, tem a ver com saúde, no fim das contas. Então, doutor, veja, o Amando até me deu essa luz, né, pra gente dar esse gancho aqui. Hoje, no Vitória, funciona de que forma? O departamento de futebol, junto com o departamento médico, passa sempre pelo crivo médico? Ou isso, em algum momento, na época, não foi perguntado? Eu digo antes, né, no seu momento, trabalhando em 2010, em outros lugares. Como é que está hoje a realidade? Vocês conseguem ter essa comunicação e a importância disso, de ter o aval mesmo, a avaliação médica do clube para contratar um atleta? Sim, e isso é uma coisa que já é realizada no clube, né? Sim. Com o Fábio como presidente, né? Um pensamento que nós, do departamento médico, sempre tivemos, e isso passou a ser realizado. Toda vez que vai ser contratado um novo jogador que está se fazendo contato, esse nome é conversado primeiro com análise de desempenho, né? Ela quem traz o nome e apresenta para o diretor de futebol, e aí depois é passado para a gente do departamento médico e junto com o Rafael Daltro, que é o coordenador de saúde e performance, para que a gente possa fazer uma análise do histórico daquele atleta, né? Seja através de informações que são públicas, através da internet, ou às vezes até contato direto com o fisioterapeuta de outro clube, com o médico de outro clube, para que a gente possa saber qual foi o passado, principalmente o passado de lesões daquele atleta e como foi a última temporada. Essas informações são extremamente válidas, né? E o que você falou é verdade. A gente foi campeão há 15, 20 dias, né? Sim. Para algumas pessoas o clube está completamente de férias, mas a gente não está de férias, né? Não, a gente está preparando a apresentação que é dia 2, fazendo análise desses possíveis nomes que vão chegar e em conversa com a diretoria, dizendo quais são os possíveis prós ou contras, chamando atenção para alguns possíveis riscos de lesões ou para algum histórico negativo. Então, acho que o futebol atual tem que ser multidisciplinar, né? Sim. Não tem uma decisão única. É claro que o último a bater o martelo na contratação é a comissão técnica, né? No caso, o Léo Condé junto com o Ítala e o presidente Fábio Mota, mas
tem sempre o departamento médico e o departamento de saúde ciente de quem é o atleta e dando a nossa opinião. Pô, isso é muito bom. Alivia muito nossos corações, porque, enfim, o profissionalismo que tanto a gente sempre esperou no Esporte Clube Vitória, ele vem acontecendo, né, Amando? Né? O torcedor, como sempre falou sobre isso também e tudo. Então, assim, acontece da forma correta como tem que ser, né? Exato. E fica interessante dar essa informação, porque os torcedores ficam sabendo de que o departamento médico tem essa participação e também, né, de certo modo, uma responsabilidade de aprovar os jogadores que irão vestir a camisa do Vitória e que irão reforçar. Uma dúvida que eu tenho o Vitória esse ano conquistou o título nacional disputando a Série B. Ano que vem, graças a Deus, iremos disputar a Série A. E aí a preocupação que eu tenho é o gramado. No Brasileirão, alguns clubes têm no seu estádio o gramado sintético, como o Palmeiras, Botafogo, o Atlético Paranaense. Qual é o risco que isso se leva e de que maneira o departamento médico trabalha para tentar evitar algumas lesões por conta do solo, do terreno? Na verdade, tem sempre quase que todo ano aparece uma notícia comparando o gramado sintético e a grama natural. Tá? O que cientificamente a gente pode falar é que não existe trabalho mostrando que a grama sintética lesione mais do que o gramado normal, desde que seja um gramado sintético de qualidade e bem cuidado. Tá? Ou seja, não é porque é uma grama sintética, mas tem 10 anos que não foi trocado, não é uma grama sintética que tem um amortecimento adequado, aí é o tipo de cuidado com o solo que não é o adequado. Mas quando você tem uma grama sintética de qualidade boa, que tem uma manutenção boa, perfeito. Né? Às vezes a gente tem gramados que ou pela quantidade de jogo ou pela manutenção é terrível. Né? A gente vai começar aí o Campeonato Baiano e a gente sabe que tem cidades onde o campo, o gramado, é extremamente ruim, de ondulações, de buraco, altura de grama. Né? E assim, isso tem que ser pensado. A gente sabe que todas as cidades têm direito a ter o esporte, os times de futebol querem jogar na sua cidade, mas assim, tem que ser pensado que os clubes têm investimento em atletas. Sim. Aí você traz um atleta de renome para jogar uma temporada inteira e por acaso ele dá o azar de no primeiro jogo de um campeonato regional ele romper um ligamento por conta de um buraco, de um gramado ruim. Uma ferramenta isso é extremamente de trabalho, desastroso. Né? Então eu acho que essa devia ser uma preocupação muito grande, né, com os campos, com a quantidade de partidas, com a própria manutenção. Você falou do desgaste, né? O Abel Ferreira, então técnico do Palmeiras, né? Campeão brasileiro da Série A, ele no penúltimo jogo ali, ele deu uma declaração fortíssima na coletiva. Não sei quanto vai custar, mas é preciso que seja trocado esse gramado. E ele falou do Allianz, o estádio. Isso porque ele notou ali desgaste e tal, né? Tem muitos eventos, é uma arena multiuso e tal, e por mais que tenha proteção, isso dá um desgaste. E aí ele pontuou isso de forma muito, muito veemente. Então, para além dessa discussão que o Amando está levantando, que é muito importante mesmo, mas a gente já tem dramas antigos, que são esses gramados irregulares. E aí, para a ortopedia no geral, né, Átila, imagino que seja um drama também esses gramados completamente irregulares, pisos irregulares aí para os atletas, né? Torções e tudo mais, não? Com certeza, como você citou, né? Querendo ou não, é o meio do trabalho. Sim. Imagine um atleta, todo o orçamento, né? Todo o custo que envolve o atleta para o clube, por exemplo, perder um atleta por 6 meses. Querendo ou não, é um investimento. Querendo ou não, o atleta é um investimento para o clube, sim, onde você está investindo ali o salário dele, a vinda dele para o clube. Muito do futebol não é o que você citou, né? Não é só bola, campo. Não. É o fora também daquilo ali, o custo que aquilo vai estar gerando. Então, esse investimento às vezes até meio deixado de lado, né? Sim. De ser feita essa estrutura. Há pouco tempo até a gente começou a fazer um estudo relacionando, né, exatamente o campo sintético com as lesões. Então, a gente começou a evoluir um pouco, a gente está estudando. Acho que muito do Vitória também, do setor médico, não é só a estrutura, não é só e sim essa parte da pesquisa. A gente é muito incentivado a fazer isso, como ele citou, né? A gente foi agora pro Congresso de Medicina do Esporte e a gente levou, já é o 2º ano seguido que a gente leva trabalhos relacionando do Vitória, né? Esse ano agora a gente levou... Foi qual que a gente levou agora? A gente levou a lesão de Blanco, né? Gustavo Blanco. Esse ano qual foi? Me relembre, por favor. Gustavo Blanco teve uma lesão completa da musculatura posterior, né?
Uma lesão Sim. grave, só que ele tem um histórico específico, ele já tinha operado o joelho Sim. mais de uma vez. E uma das regiões onde tirou o enxerto é justamente a região que depois ele rompeu outro músculo. Né? Você tem 2 grupos musculares na região posterior. Um ele tinha tirado por enxerto e a outra ele fez uma lesão grave. Né? Caramba, rapaz. E a gente tem trabalhos também relacionando a lesões de ombro, né? Manguito. A gente tem outros também relacionando, que a gente tá pegando dados dos atletas do Vitória, relacionando a qualidade do sono junto ao seu... ao dia a dia, né? O quanto isso atrapalha a qualidade do sono do atleta. Então a gente tenta sempre estar evoluindo. Como você falou, a medicina do esporte vem evoluindo muito nesses... Não lembro o tempo que você falou, 20, 30 anos. 30 anos. Mas a gente, lá dentro do clube, a gente tenta sempre estar evoluindo por conta disso, né? Fazendo pesquisas, evoluindo para poder estar aplicando no Vitória, né? Sim, sim. Sobre as ferramentas que a gente já falou aqui, doutor, o Vitória dispõe, imagino, de grandes equipamentos modernos e tudo. Como é que é isso? O presidente vive falando de um equipamento, esqueci o nome agora, rapaz, que foi determinante na ajuda da recuperação de Zeca, por exemplo. Né? Zeca teve uma recuperação rápida ali na reta final, capitão do time tem que voltar logo. Como é que está essa parte de equipamento, essa modernidade mesmo, a ferramenta que auxilia o trabalho de vocês no Vitória? Como eu tinha falado, né? Difícil, você cheio de dívida, sem crédito na praça, e de repente você pegar a sua casa, trocar um sofá, comprar uma cama nova, botar uma televisão de LED, etc. Tá? Isso foi um milagre que o presidente, junto com sua diretoria, conseguiram fazer no Vitória. Eu vou citar um exemplo, e esse exemplo eu faço até gozação com alguns colegas do Rival. Há algum tempo atrás, meses atrás, o Rival apresentou um aparelho, que é um aparelho da Kaiser, né? Como se fosse a grande novidade que o Rival tinha trazido. E esse aparelho a gente já tem há mais de um ano no clube. Olha aí. Nós somos um dos primeiros clubes do Norte e Nordeste a ter um aparelho de isocinético. Aqui na Bahia só tinha uma universidade e o Esporte Clube Vitória. Que trata o quê? Só para colocar o pessoal na conversa. O aparelho isocinético faz reabilitação de lesão de ligamento cruzado e faz avaliação de força. É um dos aparelhos que a gente utiliza para avaliar o atleta quando chega. Entendi. Tá? Aparelho que hoje custa entre 200 a 250 mil. Olha aí, rapaz. Tá? Há 4 meses atrás ou 5 meses atrás, a gente recebeu uma visita de um grupo que tem aparelhagem italiana, apresentando para a gente o laser de alta intensidade. Tá? E isso chegou a mim e ao departamento médico. A gente chamou o presidente no dia e ele disse assim: me provem que funciona, que eu compro. Trouxemos um palestrante para mostrar a eficiência do aparelho no clube. O aparelho ficou consignado no clube por 20 a 30 dias. Inclusive, nesse episódio de Zeca, foi um dos que utilizou. E o presidente adquiriu o aparelho, R$200 mil. Que bacana. Tá? Há mais ou menos 2 meses, o clube adquiriu o Kinel, que é um outro aparelho que faz avaliação de força, de equilíbrio muscular. Um aparelho italiano, custa R$260 mil. O clube adquiriu. O clube adquiriu o Catapult, que é aquele topzinho que a maioria dos clubes de futebol brasileiro utilizam, né? Que avalia velocidade, impulsão, distância percorrida, dá uma série de dados. Dados, né? Que são importantes demais para avaliação. Então, foi adquirido pelo clube. Foi feita a reforma de toda a academia. Ampliação e reforma de toda a academia. Tá bonita. A fisioterapia foi reformada, comprados novos aparelhos. Nós reabrimos o departamento médico da base. Nós temos um consultório exclusivo para a base. Nós temos uma fisioterapia exclusiva para a base. Então, assim, é um investimento muito grande. Nós estamos esperando chegar aí, provavelmente agora em dezembro ou em janeiro, um outro aparelho que faz análise da saliva dos atletas, onde a gente vai avaliar não só a hidratação, mas a perda de eletrólitos, sódio e potássio, para que a gente possa individualizar a reposição disso. Então, assim, o clube não para. O que o presidente diz assim, é 1 milhão, sim, tem efeito, vai me ajudar, vai ajudar o clube, eu compro. Se não tiver efeito, vou citar um exemplo. Alguém disse a ele assim, não, porque o clube não compra uma câmera hiperbárica. Fizemos uma pesquisa, trouxemos trabalhos científicos, departamento médico junto com o Rafael Dalto, com a fisioterapia. Presidente, não existe comprovação de que a câmara hiperbárica traga algum benefício em relação ao tratamento normal. Nós somos contra, custa R$300 mil trazer, mas o clube tal tem. Presidente, a gente não sabe, o clube tal às vezes tem muito mais dinheiro, fez uma permuta em troca de divulgação, a gente tem outras prioridades e a gente tem que se basear na parte científica. Então, uma outra coisa que é importante falar, nesses anos que eu estou no clube,
é um presidente que, quando eu chego, 7h20, ele já está no clube. E normalmente quando eu saio 6, 7 horas, ele ainda está no clube. De segunda a segunda. Entra no departamento médico todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Quero saber o que é que está fazendo, por que fulano está aqui, o que é que está precisando. Sabe de tudo e gosta de participar de tudo. De uma forma muito respeitosa. Claro. Não passa por cima de ninguém, não interfere na decisão. Isso já teve no clube antes. Então o presidente é um presidente ativo, respeitoso, que cumprimenta todo mundo, é bem quisto por todo mundo. Então, eu acho que isso também ajuda no resultado que a gente teve. Né? Um cara trabalhador, um cara do bem, que honrou os compromissos dele com todos os funcionários. Então, assim, a gente nunca teve salário atrasado. Ao contrário, alguns meses os salários foram adiantados e a gente sabe que isso muito foi ou dele ou do prestígio, do conhecimento que ele tem, porque dinheiro o clube não tinha, né? A todo momento entravam medidas judiciais para tirar dinheiro do clube e ele sempre honrou os compromissos dele. Então é importante, e quando eu falo no nome do presidente Fábio, eu falo em Djalma, que também está presente o tempo todo, Thiago e toda a diretoria. Né? Eu acho que o clube tem nomes. No último podcast que eu vim aqui, eu falei o nome de 99% e o que eu não falei, cheguei lá no outro dia, tinha gente de cara feia, esqueceu de mim. Mas é muita gente ali envolvida. Claro. É sensacional essa troca. E assim, sua fala demonstra a responsabilidade do setor financeiro e orçamentário, né? Como você pontuou aí, não há comprovação de determinado equipamento, presidente, não precisamos disso aqui, não vai nos auxiliar. Mostra essa integração que é muito importante, né, de todos os setores. Isso é sensacional, né, Amanda? Exatamente. O Fábio Mota, presidente, né, sempre quando ele dá entrevista, fala sobre o clube, ou de inovações, ou de modernizações que está existindo, ele sempre fala do Quinel. Com muito carinho. Que foi como exemplo, adquirido todo setor. Esse ano, mas a gente estava aqui conversando, né, de que o laser de alta intensidade ele foi utilizado com mais frequência nessa temporada. A gente sabe que teve o caso do lateral Raylan, que utilizou e teve teve o seu retorno acelerado por conta disso. Eu queria saber se algum outro jogador também utilizou desse laser, se houve também uma melhora para que ele pudesse retornar e fazer do Vitória campeão brasileiro. Sim, o laser foi mais utilizado até porque ele chegou um pouco mais cedo. O Quinel, quando chegou, a academia estava em reforma. Depois que a academia, na verdade, terminou a reforma já agora. Então, alguns poucos atletas puderam utilizar o Quinel. O Quinel ele precisa de um tempo de experiência de trabalho nosso, porque são montados protocolos específicos no aparelho. Né? É um aparelho totalmente automatizado. Então o laser ele chegou um pouquinho antes. Alguns atletas puderam ser tratados com laser. A gente teve o Raylan, a gente teve o Zeca, o Oswaldo, quando teve uma lesão na panturrilha, foi tratado pelo laser. O próprio Gamalho, Rodrigo Andrade, também quando teve uma lesão na panturrilha. Nem todos os atletas conseguem fazer aquele tratamento, porque, por exemplo, o atleta que tem uma tatuagem na área da lesão, o laser, como ele utiliza uma temperatura muito alta, a pigmentação da tatuagem na pele pode terminar queimando o atleta. Que coisa. Então, quando o atleta tem uma tatuagem no local exato da lesão, a gente não utiliza. Eu falo isso porque o Rodrigo Andrade tem tatuagem em alguns locais da perna, o Zeca também, e outros atletas às vezes têm até a perna toda tatuada, isso pode interferir, né? Você tem que ter um cuidado maior e, assim, o que os estudos mostram é que deve ser evitado. Então, um aparelho muito, assim, bom, né? Não só pela profundidade que ele atinge, ele consegue delimitar a área da lesão, ele tem um scanner, né? Você fica vendo no visor, então ele controla a temperatura, ele controla a área específica que você quer atuar, e por atuar numa temperatura de alta intensidade, ele encurta muito tempo da sessão daquele aparelho. Porque quando a gente fala em fisioterapia, diz, não, mas é uma sessão. A Atila está lá e sabe muito bem disso. Os atletas passam, a maioria deles, uma manhã inteira na fisioterapia quando tem tratamento, a tarde inteira. Porque eles fazem o laser, eles fazem onda curta, eles fazem eletrólise, eles fazem diversos tipos de tratamento associado, além, às vezes, de já ir para a academia fazer um trabalho de reforço. Isso é muito doido isso, porque assim, tipo, é tecnologia em estado puro,
aliado com a medicina, tipo, e o Vitória tem tudo isso dentro do clube. Tipo, o atleta, ele não sai. O Vitória também não tem um custo maior por isso, porque alguns clubes ainda têm. O atleta tem que se tratar em outro lugar, porque ali dentro da sua estrutura não dispõe, né, de toda essa tecnologia e de pessoal, como tem o Vitória. Então, é fantástico isso. E aí, Átila, você que está no seu estágio da sua carreira, né, enfim, avançando, você poder ser exposto a tudo isso, a tecnologia, um pessoal qualificado, pô, imagino que seja grandioso também para sua formação, não? O Vitória é uma grande escola, muito por isso que você está trazendo, né? Hoje lá a gente não perde, como você falou, alguns clubes têm que mandar para algum centro de referência, algum hospital. Lá a gente consegue fazer muita coisa tipo, dentro de casa. Sim. Então, além de todo esse material aliado com bons profissionais, que hoje a gente até não citou, mas tipo, hoje nós temos profissionais que servem à seleção brasileira. Então, nossos fisioterapeutas são bons fisioterapeutas, são bons profissionais. Então, isso tudo alinhado, né, junto com esse material, que não vale a pena, não vale de nada você comprar materiais muito caros, ter material de ponta e não ter profissionais capazes, né, capacitados para poder estar operando. Então, hoje a gente tem muito disso lá dentro do Vitória. Eu, como estudante, né, como acompanho muito eles, procuro estar sempre aprendendo um pouco mais, procurando entender até aqueles macetes, né, o cacuete de quem já tem mais experiência, porque muitas das vezes, eu outro dia até me peguei, tive uma dúvida, aí fui perguntar a Fernando Neto, que é o nosso fisioterapeuta lá, deixa eu te perguntar aqui, eu não entendi isso daqui, isso aqui. Ele chegou, não, é porque quando me explicou de uma forma bem, eu falei, porra, isso é verdade. Então, muito vai do pessoal mesmo, né? De você saber manejar alguma coisa ali mais rápida com sua experiência, pô, isso é verdade. Então, pra gente como estagiário, né? A gente tá lá pra aprender, a gente tá lá pra ajudar, mas é muito pra aprender também. Então, a gente percebe muito disso. E os próprios profissionais, né? Os professores lá, os doutores. Eu chamo até ele de professor, ele pede pra eu parar porque ele não é mais meu professor, mas já sempre foi professor, às vezes chama professor, doutor. Então, muito deles, eles passam isso pra gente, muito ensinamento. Uma cena marcante também que ficou pra mim, uma vez que a gente foi fazer uma pulsão do joelho lá do atleta. Ele chegou, já viu pulsão? Nunca vi não, professor. Então, pronto, vem aqui aprender. Agora ele foi fazendo lá, falei, pô. Então, a gente consegue ver muito isso na prática, né? E dessas práticas que você já citou aqui, doutor Átila, eu queria que você contasse, assim, pra gente, esse caso, né, claro, se você teve essa experiência de lidar com algum jogador, porque aqui durante os bastidores você estava comentando da importância do elo do profissional médico junto com o profissional do futebol, do jogador também, que tem aquela confiança no médico para poder falar realmente do que ele de fato está sentindo, para poder ser aberto, ser claro. Teve algum caso assim de alguns jogadores do futebol profissional, até mesmo da base, que você teve assim um papel fundamental para ao menos tentar dar uma esperança ou dar boas perspectivas para que ele pudesse melhorar? Eu acho que não fica muito marcado assim, porque todo dia, por exemplo, num turno a gente chega a atender 14, 15 meninos lá. E lá a gente atende do menino que virou o pé ao que chegou lá com dor de barriga, ao que passou mal, porque, não sei, para quem não sabe que está assistindo aí, o Barradão hoje, eu vejo meio com a cidade, porque eu não sabia, mora todo mundo lá dentro e o Vitória da alimentação, a moradia, ao estudo. Então, o menino que passa mal na escola, o próprio Vitória vai buscar o menino na escola e traz pra gente atender. Então, a gente meio que cuida de todo ele, né? Daquela sociedade ali do Vitória, não é só do atleta Vitória, a gente cuida do menino Vitória, da menina Vitória, do atleta que chega lá com dor de cabeça, com conjuntivite. Então, tudo isso a gente meio que vai acompanhando. Uma história legal foi um atleta agora chega e a tia, né, que eles chamam lá, que são as mães, como é? Mães sociais. Mãe social. Chegou lá, a tia, meu Deus, o menino tá morrendo. Eu falei, calma, o que foi isso? Aí quando chegou o menino, não, tô enjoado. Eu falei, rapaz, achei que tava tendo alguma coisa. Do jeito que ela chegou aqui, ela, que ele é meu filho, querido. Aí começou a beijar o menino. Eu falei, pô, é mãe mesmo. Aí beija. Então a gente percebe, a gente tá lá mais pra isso, né? A gente acompanha o futebol feminino mesmo. Quando eu cheguei, não tava tendo, se eu não me engano, a gente só tinha um profissional. Uhum. Hoje em dia a gente já tá com as meninas do Sub-17. Queria até mandar um abraço aí pra pessoal do futebol feminino. Ah, que legal. A gente tá com o Sub-17, as meninas estavam jogando aqui a Copa Loreta.
Sim. E as meninas agora viajaram também para a Copa São Paulo, né? Copinha. Isso, a Copinha. A Copinha, que o Vitória agora já mandou um time muito bom. A gente tem um atleta lá que é muito boa e a gente sempre teve uma atenção especial com ela, que o professor pode até falar um pouco da... como é o nome dela que eu esqueci? Kathleen. Que a gente tem um prospecto muito bom dela, que ela é muito boa de bola, mas ela tinha um problema mais muscular mesmo. A gente teve que fazer todo um trabalho voltado para ela, junto com a fisioterapia, em conjunto, para poder estar dando condições melhores de jogo para ela poder melhorar. Então... Potencializando o atleta, né? Que tem um talento, mas que tinha essa dificuldade. Porque, querendo ou não, o atleta da base é o que vai evoluir para ser, com fé em Deus, nosso futuro craque. Sim. Hoje nós temos na base muito bons jogadores. Tem jogador, rapaz, te contar uma história engraçada. Por favor. Quando chega um jogador lá de base que a gente acompanha, a gente sabe que o jogador é muito bom, eu imagino que você também deve passar por isso profissional. Você chega assim, pô, meu, você não pode ficar de fora, não. O que é que você tem? Bora resolver isso aqui logo. Né? Boa. Vou lhe recuperar. Vamos ter que fazer o que aqui. deve fazer, porque você não pode ficar de fora, porque o time deve... Pô, tem um menino lá muito, que eu vejo assim, rapaz, esse menino aí vai ser, querendo ou não. Eu falo até pros meus amigos, rapaz, tem um menino lá, um lateral do 17, tem um 10 lá do 16, do 15, que os caras, vai... Quando chegar a idade aí, 20 anos, vai estar estourado e vai ser... bom pra gente, né? Parece meio óbvio, mas assim, acima de tudo, isso é uma relação humana, né? A medicina com os seus pacientes, né? Isso é importante. A gente escuta, infelizmente, casos de que, tipo, existe um distanciamento e não sei o quê, mas no Vitória não. No Vitória há esse pertencimento, tem essa relação, né, entre vocês profissionais da área de medicina e os atletas. E outra, Flanquel, ainda pega a informação primeiro de quem vai estourar no futebol daqui a 2, 3 anos. Ainda tem isso. É o primeiro contato que ele tem ali. Pois é. Ele acabou de dizer isso. Grandes fontes. Grandes fontes. Então, aqui no nosso Esporte Clube Vitória, estamos entrando na reta final desse podcast saboroso e último desta temporada, dessa primeira temporada do podcast do Leão, esse de número 24, a gente falando sobre a medicina no nosso Esporte Clube Vitória aqui com o Dr. Felipe Daneu, ele que é o diretor do departamento médico, ao lado também do nosso querido Átila Gonçalves. Enfim, meus amigos, que bom. Doutor, algo que a gente não tratou, você gostaria de tocar aqui nesta reta final? E estamos caminhando aí para um ano novo e que a gente espera que seja de muita saúde, acima de tudo, como é da nossa área, né? Sim, que 2024 seja um ano de saúde e paz para todos, né? A gente veio aí de anos recentes com pandemia, falando de futebol de Vitória, existe toda uma programação para que o futebol como um todo, a Átila falou aí, são 450 meninos aí pelo menos. A gente tem hoje a partir do sub-9, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Imagina. Você atender e tratar garotinho com 8 anos, né? Que ali está representado não só o sonho dele de ser jogador de futebol, mas talvez o anseio de toda uma família que não tem condição e que deposita naquele garotinho e que às vezes lesões subsequenciais podem encerrar abruptamente ou causar algum tipo de trauma naquela criança e fazer com que ele abandone. Então, o departamento médico tem muito essa preocupação, né? E foi uma luta nossa e junto com o Thiago Noronha, a gente conseguiu para que tivesse uma sala específica para o atendimento da base, né? Para que lá a atleta do feminino pudesse sentar e conversar. A gente sabe as características do sexo feminino específico, claro, que às vezes precisam ser entendidas, precisam ser ouvidas de uma forma separada. A mesma coisa a categoria de base. Então, o que gira em torno do departamento médico é muita coisa, né? A gente faz reuniões quase que diárias com vários departamentos. Então, a gente reúne o departamento da base com a fisioterapia da base, com a preparação física da base. A gente reúne com a psicologia, a gente conversa com Karina, nutricionista, para que dentro do que o clube possa oferecer a gente melhore. Tá? A Átila falou de uma coisa importante. O presidente gosta muito de dados e números. Uhum. Então, com a chegada dos estagiários, a gente tem feito muito trabalho para pegar esses dados. Então, a gente correlaciona de acordo com a idade hoje no clube. Qual é a principal lesão? De acordo com posição, qual é a principal lesão. A gente hoje consegue correlacionar alterações de qualidade do sono e diminuição da performance. A gente consegue analisar perfil
nutricional e alimentação, isso que a Atila falou, o atleta passa mal 3 treinos durante a semana, porque eu tá treinando 11 horas da manhã. Quando a gente vai conversar com o atleta, comeu metade de um pão só com café, ou não comeu nada. Sem gasolina no carro não anda. Exato. Né? Então a gente tem esses dados para que a gente possa mostrar a toda a diretoria e também, quando a gente trata com atletas da base, a gente também trata os familiares. Né? E a gente precisa de ter essa relação para que, às vezes, um fator que seja um fator extracampo, né? Um fator de casa, um estresse, sei lá, uma agressão, um abuso, não possa estar interferindo dentro do atleta em campo. Então a gente funciona como essa ligação. E às vezes os meninos chegam assim, não vá no departamento médico, senão você vai ficar marcado como o garoto que só vive no departamento médico. E aí esconde, tá? A gente não, como diz assim, eu não estou aqui para segurar ninguém não, eu quero um departamento médico vazio, Sim. Mas não quero que você me esconda nada. Chega aqui e fale. Então a gente trata, às vezes a gente atende o pequenininho lá, tem 2 meses que eu atendi um de 9 anos, uma sutura no couro cabeludo, aí chorando, gritando para você fazer uma sutura, só se você se comportar, a gente vai dar uma lembrança quando você voltar. Aí não gritou, fez a sutura, tirou os pontos, aí providenciamos uma lembrancinha, além de um chocolatinho, providenciamos uma lembrancinha do Vitória, que é uma forma também da gente conquistar. Claro. Né? A gente tem esse lado humano, tá? E a gente também, através do estágio, quer isso. A gente quer que eles aprendam a medicina, sejam bons tecnicamente, mas a gente quer que eles sejam também humanos, que eles estendam a mão a todos os atletas, aos familiares, eles saibam lidar com isso, né? Que é o anseio e às vezes a realidade pode não acompanhar e a gente tem que saber lidar com o atleta de alta performance, o Trellis, né? Mas com o Oswaldo, com o Alisson da base, com o Luiz Miguel, que é um atleta promissor da base, que já teve com a gente aí, como a gente já lidou com vários outros, né? Então, agradecer mais uma vez ao convite. O departamento médico está à disposição. Né? Seria importante que todos passassem um dia e vissem aquilo tudo funcionando, né? Como é que aquela mágica, aquela verdadeira fábrica funciona. Faremos isso, tá, Amando? Faremos essa visita. Desde a chegada do atleta, ao questionário que ele responde no celular, e a gente já observa isso antes dele chegar, o questionário que ele respondeu, a alimentação que a gente acompanha, a dosagem do CK, a termografia, a avaliação, depois vai para a academia, campo, etc. Como isso tudo funciona é extremamente bonito e, assim, eu acho que para quem é médico, do lado de fora, às vezes lidar com muita doença, né? Sim. E no clube de futebol você lidar com saúde, com vitórias, com comemoração, com gol. E esse ano foi um ano realmente, assim, indescritível. Se a gente achava que a mão de Deus teria sido aquele passo, né? Os 2% que viraram 100%, e a gente colocar a mão no título brasileiro, ser campeão com o maior número de pontos, gols marcados, sei lá, entre as 3 defesas que menos foram vazadas, com um número pequeno de lesões, né? A gente já tinha lá em 2014 ou 2015, entre todos os times da Série A, fomos o 3º ou 4º com o menor número de lesão. Sport Clube Vitória. Sensacional. Perdemos para 3 times também da Série A. E esse ano também mais um número bom. Então agradecer a figura do Átila aí, ele está como representante de um grupo, né, de futuros médicos, assim como eu represento um grupo de médicos do clube, Camila, Marcelo Midley, Marcelo Cortes, Iberê Medrado, Rodrigo, o Wilson Vasconcelos, que nos dá o apoio na parte de joelho. Então, a gente representa um grupo específico, né? E aí toda a fisioterapia, todo o departamento de performance, todos os preparadores físicos, né? Vou falar aqui em nome de Júlio, que a gente chama Júlio Gato, que é o preparador fisiologista da base, mas que tem aí, sei lá, 20 anos. Agradecer a dona Tânia, né, que é a chefa do departamento médico, a secretária, que não tem hora lá para ajudar a gente, né? E a última homenagem, talvez ao funcionário mais antigo do clube, que é Mário Silva, né? Que é um cara que está lá, que já viu, se a gente viu coisa, ele já viu muito mais coisa, né? Mas está lá também de 6 da manhã às 7 da noite, de segunda a segunda, brigando pelo clube que a gente ama. Então, obrigado. Não, imagina, nós é que agradecemos pela sua gentileza, de vocês dois, doutores, e assim, ouvir vocês, dá para entender o tamanho do sucesso do Vitória, porque eu vi o seu relato com relação à sua experiência com o Vitória, mas o seu relato pessoal, né? Apaixonado pelo que faz, assim, e não é à toa
que a gente tem sucesso nas nossas profissões por conta dessa paixão, muito por conta desse teu entusiasmo. Então, parabéns pela tua carreira, doutor, para a sua promissora carreira, doutor Átila Gonçalves, e pelo Vitória ser o que é, graças ao trabalho de vocês. Feliz ano novo para vocês. Muito obrigado por estar aqui no podcast do Leão, Átila. Agradecer o convite mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui passando um pouco do dia a dia da gente, né? Queria agradecer o doutor Danel aí por ter me chamado, agradecer mais uma vez a minha equipe toda, que todo mundo fala, no Átila, manda um abraço, já mandei. Então, é isso mesmo. E vamos para cima, né? Fé em Deus, esse ano aí o Vitória mais uma vez vai se dar muito bem. O presidente, é o que todo mundo fala, né? Fábio Mota tem um plano. Deixa ele trabalhar. Tem. Ele tem pessoas competentes, como vocês dois. Ô, Flanquel, só me permita, antes da gente se despedir aqui da galera, final de ano, certo? A torcida do Vitória está muito bem acostumada. Subiu da C para B, subiu para campeão e está naquela situação do retorno, né? Da próxima temporada agora, 2024. Qual é a cartilha que o Departamento Médico do Vitória passa para o elenco para voltar bem, 100% possível, para a gente poder iniciar a temporada voando? Qual é a cartilha que o Departamento Médico passa para os jogadores? Tem essa cartilha? Tem. Na verdade, de forma merecida, né? Os jogadores eles saíram de férias, né? E a gente prioriza que principalmente nos 10, 15 primeiros dias dos 30 de férias, eles realmente possam curtir a família, possam aproveitar as férias, descansar, né? Cada um aproveita de uma forma, uns vão viajar, vão para a praia, os outros vão jogar uma bolinha de final de ano, né? Sim. Eles cansam da bola, mas quando estão de férias querem jogar o babinha, tá? Mas a partir disso, todos eles receberam uma planilha de exercícios para serem praticados, e esses exercícios vão ser observados pela gente através de um software que a gente tem. Então, cada jogador recebeu uma planilha específica. Por exemplo, hoje a gente recebeu a notícia de Léo Gamalho, eu recebi, porque ele saiu num período de recuperação de uma lesão de joelho, do que ele já está fazendo na academia, do que ele já está fazendo na fisioterapia. Tá? E assim, graças a Deus, a gente tem um elenco que é muito consciente. Quando a gente fala que o futebol mudou e que o futebol tem muito da parte física e da parte muscular, todos eles são muito conscientes. E a prova disso, você vê o Léo Gamalho, você vê o Oswaldo, talvez sejam jogadores mais velhos, jogando o que eles jogaram. Teve um jogo que Oswaldo foi quem veio pegar a bola na defesa. Sim. Alguns. Então, isso é a prova de que eles realmente têm a consciência de que eles são atleta e de que o corpo é o meio, mesmo os que já têm muito dinheiro, né? Sim. Mas é o meio deles conseguirem, porque às vezes nem sempre o dinheiro é o mais importante para eles. Eu vejo o Oswaldo jogar e eu sei que ali não é o dinheiro que é o importante para ele. O importante para ele é estar em alto nível, é ser bem falado, é conquistar. E como eles disseram lá no início, eles vieram para escrever o nome na história do clube e conseguiram fazer isso. Conseguiram, sem dúvida nenhuma. Graças, repito, a um trabalho gigante de um clube que não para nunca, como é o Departamento Médico, que não vai parar e não para mesmo, porque está sempre aí com o trabalho ativo através do comando do Dr. Luiz Felipe Deneu e também do trabalho do Dr. Átila Gonçalves, que tem um futuro brilhante pela frente. São essas figuras que compõem a nossa instituição. Aqui está encerrado o podcast do Leão de número 24 e também desta primeira temporada. Feliz ano novo pra você, saúde, paz. Amando, tamo junto, que bom. E com você foi muito fácil nessa temporada, meu amigo. Feliz demais. Podcast número 24, encerrando com chave de ouro. Que alegria estar aqui com a TV Vitória. Que 2024 seja um ano de muito resultado positivo, de muitas alegrias pro torcedor rubro-negro. Muita esperança, muita paz, resiliência e rumo 2024, Flanquel. Um ano de 2024 colossal pra todos nós. Um abraço, fiquem com a família de vocês. Saúde e paz, até!